Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer esse grandão aqui, olha, é um bolo de aro 30. Ele é um naked cake, tá? Ele tá num acetato e eu vou ensinar para vocês desde a montagem até a decoração aí no topinho. Vem comigo que esse vídeo está muito especial. E olha, além disso, lá no final desse vídeo eu também vou mostrar o peso desse bolo, ok? Aqui eu tenho o meu brigadeiro de doce de leite. Sim, é um brigadeiro de doce de leite. Vou deixar o link aqui para vocês com a receita, tá bom? É um brigadeiro bem cremoso, bem suave e ele não é enjoativo. Aqui eu tô passando um pouquinho desse brigadeiro no meu cake board, que é de aro 30, e vou colar a minha massinha, essa massa bem fofinha, que é um pão de ló, bem macio, aqui na minha tábua, tá? Nós vamos retirar desse isopor que eu coloco as massas para descansarem. E nós vamos colocar em cima do nosso cake board. Vou umedecer com a minha calda. Essa aqui é uma calda de açúcar, água e baunilha. Você umedece o seu pão de ló para ficar bem molhadinho. E vou começar a rechear a partir da borda do meu bolo, tá? Aqui eu coloquei na ponta, percebam que tem um adaptador nesse bico. É só a ponta mesmo do adaptador, só para fazer aquele formato redondinho e ficar mais fácil de depositar o nosso recheio, tá bom? Lembrando que esse bolo, ele serve em média 30, 40 fatias, dependendo de como é cortado, é claro. E lá no final, como eu disse, eu vou mostrar para vocês ele pesado na balança, tá? Como ele fica após ser prensado. Eu gosto sempre de fazer o bolo e depois de 6 horas, pelo menos, até mais, se for possível, colocá-lo para ser decorado. Aí sim eu venho com a decoração. Eu deixo ele bem prensado na geladeira, bem fechadinho, para não ter problema, tá? Então agora nós estamos terminando a primeira camada de recheio, ele tá bem recheadinho. Vou sobrepor a segunda camada de massa, tá? Novamente eu molho, então a gente repete o processo, molha bem a sua massinha para ficar bem molhadinha. E vou colocar novamente o recheio. Então aqui esse bolo, ele é de aro 30 e ele vai ter 3 camadas de massa com 2 camadas de brigadeiro de doce de leite, que é esse brigadeiro mais cremoso, mais suave, tá? Geralmente o doce de leite, ele não tem tanta estabilidade, né? Ele é mais molinho, dependendo do doce de leite que você compre ou aquele que você cozinha a lata de leite condensado, ele fica numa textura mais molinha. Então, para bolo, geralmente, ele não tem aquela textura ideal, que é um pouquinho mais firme. Então, se você transformar em um brigadeiro de doce de leite, você vai ter essa textura mais firme para o seu bolo. E aí você vai conseguir prensá-lo, tá? Então aqui eu coloquei a última camada de massa e reguei com a calda. Vou fechar bem fechadinho o meu acetato, tá bom? Esse acetato, ele tá com 10 de altura, tá? Então a gente coloca aqui bem na base, ó, se certifica de que tá bem fechadinho e bem retinho. E nós vamos pegar um adesivo, uma fita adesiva, pra gente unir as duas pontas do nosso acetato, tá? É só colocar aqui para prender bem a nossa tira de acetato, ok? Ó, assim. Então, agora eu vou bater o meu chantilly, tá? Aqui é chantilly puro, eu não coloquei leite em pó, tá? Esse chantilly é somente chantilly gelado, tá bom? Só isso, vou bater aqui até dar o ponto. E agora, depois de horas prensado o nosso bolo direitinho na geladeira, aí sim eu vou fazer a decoração, que é somente em cima, tá? Por ele ser um naked cake, ele só vai decoração na parte do topinho. Eu misturo bem pra gente tirar um pouco das bolhas do chantilly, tá? Que ele fica parado, ele naturalmente cria essas bolhas de ar no chantilly. Então a gente mistura e aí a gente vai começar a colocar aqui em cima, ó. Ele fica assim, bem lisinho. Coloquei aqui na minha manga de confeitar, só para facilitar a colocação, né, do nosso chantilly. E eu venho colocando aqui no centro o nosso chantilly. Eu vou depositar aqui o suficiente só para preencher, tá? Porque como é um naked,
Geralmente, quando o cliente pede o naked, é porque ele não quer muita cobertura. Então, a gente não precisa exagerar também no topo, tá? É só uma coberturinha para dar a finalização. Então, eu venho aqui junto ao acetato, ó, rente ao acetato, e vou depositando o meu chantilly, tá? Aí sim, eu venho com essa espátula, que é uma espátula para bolos, tá? E vou começando a fazer o alisamento do meu topo, ok? Então, onde tem muito eu tiro, onde tem menos eu vou colocando, e assim a gente vai decorando o nosso naked. Esse é um bolo muito fácil de fazer. Ele é um bolo seguro, porque tem a tira de acetato. Então, se você está começando, ele é ideal, tá? Essas tiras você encontra em casas de confeitaria facilmente. E tem de diversas alturas, tá? E tem de tamanhos também diferentes, de 2 metros, de 4 metros, você consegue achar fácil. Vou colocar aqui para finalizar, ó, uma fita de cetim, nesse caso aqui azul, porque esse bolo vai ser para homem. E vou fazer um lacinho. Olha que lindo, gente, que vai ficando o nosso naked para dar um acabamento. Coloquei aqui o meu adesivo com a minha logo e ele vai ficar assim, ó, com um docinho no centro para finalizar. E olha só que lindeza ficou o nosso bolão de hoje, de 30 centímetros de diâmetro. Lembrando que eu vou mostrar para vocês agora no final do vídeo o peso desse bolo, tá? Ele vai ficar exatamente com 3,4 kg, mais ou menos, tá bom? Porque tem acetato aí, então a gente não conta, ok? O peso do pratinho eu já tirei, que foi o nosso cakeboard de MDF de aro 30 também, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado dele. Se gostou, se inscreva no canal Shy Cakes, deixa aqui o seu like e também o seu comentário sobre esse vídeo que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo, que é sábado, às 13 horas. Te espero aqui, hein? Até lá!